E olha, a gente segue trazendo aqui no Mais Vida dicas e orientações para que você tenha excelentes resultados nas provas do final do ano, né? No Enem, no vestibular, no cursinho. E hoje nós vamos falar sobre como melhorar o rendimento na hora de estudar, não é, Fabinho? Que é muito importante. É verdade, Dani. Sabe que às vezes as pessoas foram, sei lá, meio esquisito na primeira parte do Enem. Ó, é o seguinte, estudar para qualquer tipo de teste, prova ou concurso requer muita dedicação e preparo? Nós vamos saber se sim ou se não. Aliás, por falar em dedicação e preparo, não é só o preparo para a prova, mas também o preparo para o estudo em si, que é muito importante. É verdade. Com algumas ferramentas, métodos e técnicas adequadas, é possível estudar de forma mais eficiente, menos cansativa. Ou seja, se você começa a ler e está dormindo no meio da leitura, tá errado, viu? E com foco total, é claro, no conteúdo. Pois é, né? E quem já está aqui com a gente vai trazer todas essas dicas práticas para nós é o coach especializado em técnicas de estudo e diretor da Central de Concursos, Gabriel Henrique Pinto. Gabriel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Mais Gabriel, Vida. Prazer recebê-lo aqui no programa, viu? Obrigado, viu? Ai, hora da prova, né? E a gente já quer saber, então já vamos começar assim, chutando o pau da barraca. Vamos lá. Professor, qual que é o maior erro que as pessoas cometem ali ao se preparar para os estudos, ao se preparar para um concurso, para uma prova? O maior erro é imaginar que uma prova de concurso, ou mesmo o Enem, o vestibular, seja parecido com aquilo que acontece no colégio, com aquela prova bimestral, mensal. Quer dizer, aquela prova que a gente está acostumado a fazer no colégio exige um preparo ali de algumas semanas, né? Enquanto uma prova de concurso, uma prova de vestibular, exige um preparo de longo período, né? De longo prazo. Então, a forma de estudar para essa prova deve ser diferente. Agora, vamos partir para as dicas já, porque tem muita gente que gosta de ter algumas dicas de como, né, fazer com que esse rendimento seja maior ou até melhor. Vamos começar com planejamento. Professor, plano de estudos. Bom, estudar para uma prova de longo prazo, né, exige, portanto, que você planeje exatamente o que vai estudar e como vai estudar em todo esse período. Por exemplo, imagina que cai, vamos supor, todo o português que se aprendeu no colégio numa prova. Só que estudar só português não vai te fazer passar na prova, você tem que estudar todas as outras matérias. A ideia é que durante o período de estudos você consiga revisar todas as matérias o tempo todo. E é isso que o planejamento tem que vislumbrar. Você tem que, o tempo todo, revisar tudo o que você aprendeu até aquele momento. E essa é a maior dificuldade das pessoas ao estudar, porque elas não conseguem se organizar para fazer isso. Qual seria uma organização assim prática? Bem, né, gente? A gente passa a vida inteira estudando, aprendendo um monte de coisa. Aí tem que estudar tudo de novo para uma prova só. É para qualquer um ficar louco. Pois é, a gente não está acostumado mesmo. Tem uma dica assim chave para quem quer começar um planejamento bem? Sim. Básico, estude sempre aquilo que você aprendeu na aula do dia e mais alguma coisa. Opa! Para que você revise alguma coisa que você já aprendeu antes sempre. Então, essa é uma regra básica. Todo dia, revisa a sua aula que você assistiu hoje, mas também revise algum conteúdo que você aprendeu em aulas anteriores, para que depois de algum tempo você tenha revisado tudo, que é o mais importante. Agora, com isso, entra a questão do horário, né? Quanto tempo, mais ou menos, a gente tem que estudar por dia? Não dá para falar que tem que estudar 3 ou 4 ou 5 horas. Por quê? Cada pessoa tem um cotidiano, tem uma vida, tem os seus problemas, tem gente que tem filhos, tem gente que, né, trabalha, estuda. Então, o ideal é estudar quanto for possível. Tá? Se possível, num primeiro momento, for 1 hora por dia, maravilha, devagarzinho procurar ir aumentando. É como se fosse uma maratona. Quero me preparar para uma maratona. É legal começar correndo 10 quilômetros todos os dias? Talvez não, talvez o melhor seja
começar correndo um pouquinho mais e aumentando gradualmente. Agora, se a gente tem 1 hora para estudar várias matérias, como é que a gente faz para separar ali o que a gente deve estudar dentro dessa 1 hora, vamos dizer? Pois é, e aí que entram técnicas de estudo. É impossível estudar para uma prova desse porte, né, como um Enem, como um concurso público, sem ter uma técnica que agilize esse processo, que torne o seu tempo de estudo mais eficiente. E aí são várias as possibilidades. Você pode fazer mapas mentais, usar técnicas de perguntas, pode fazer fichamentos, resumos, há várias maneiras. O ideal é que a pessoa adote uma delas e crie uma rotina de estudar sempre daquela forma. Muito bem. Gabriel, a gente já ouviu falar de mente multidisciplinar. Já ouviu isso? Sim. Todo mundo gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. Ou seja, vai estudando com o celular na mão, respondendo os WhatsApp. E assim vai, um monte de coisas ao mesmo tempo. Como que a gente faz para saber se a gente pode fazer isso ou não pode fazer isso? E principalmente o local onde a gente vai realizar esse planejamento, esse estudo. Tá. Não existe essa história de multidisciplinar. Não tem como. Por isso, inclusive, que a gente não pode mexer no celular enquanto dirige. O que acontece? Vai bater o carro, não é? Pois é. Então, aqui é a mesma ideia. Se está estudando, só estude, não faça mais nada. Então, por isso, evitar estudar em casa é um pecado. Não estude em casa de forma alguma, porque é onde estão todas as distrações. Verdade. Televisão, o celular, o sofá, a geladeira. Porque aí você começa a ler muito, vai te dando um sono, aí você quer tirar um cochilo. Pois né? então tá tudo lá à altura do braço, né? Então o melhor é você ter um local de estudo, que pode ser a escola onde você estuda, pode ser uma biblioteca da sua cidade, um local que seja para isso. Agora, eu ouvi dizer que quando a gente cria uma rotina de, por exemplo, separar os materiais, de organizar os livros, a gente cria essa rotina nossa, ajuda também na hora de estudar. É verdade isso ou é mentira? Muito. Rotina é essencial. Qualquer pessoa que já foi aprovada numa prova de concurso público, que passou num grande vestibular, etc., tinha uma rotina muito específica quando estudava. É uma característica comum de todas as pessoas. É quase que um ritual, é isso? É um ritual. Todos os dias eu sei onde eu vou estar estudando, que horário que eu vou estar estudando. É como se fosse o seu trabalho. Tem que ter bastante determinação e foco para fazer isso, né? É um exercício de motivação diária. Vou falar em exercícios. E os exercícios sobre a matéria estudada, eles ajudam a gente a ter uma fixação melhor da matéria? Sim, exercícios são essenciais. Por quê? Para, primeiro, entender como que aquele conhecimento, aquela teoria que você aprendeu em aula pode ser exigida na prova. E também para fixar aquilo que você aprendeu de uma forma diferente. É muito diferente quando a gente aprende uma coisa na teoria e quando usa aquilo na prática. A gente costuma lembrar mais daquilo que a gente usa mais. Portanto, os exercícios são essenciais. Então, quer dizer que só leitura não vai resolver para quem quer passar numa prova? De jeito nenhum. Só leitura eu não considero nenhuma técnica de estudo. Por quê? Se ler fosse suficiente para a gente lembrar, nós lembraríamos de tudo que a gente já leu em todos os livros que nós já lemos. Verdade. A gente tem que usar, praticar aquilo que a gente lê. Né? E as anotações? Por exemplo, aqueles post-its que a gente guarda, umas anotações... Você tem cara de que fazia muitas anotações nos cadernos, colocava post-its em todo canto. Não, post-it não, mas assim, eu fazia muitas anotações na beirada do caderno. Tudo que o professor falava, isso ajuda ou atrapalha? Ajuda. É importante levar para a sua vida o conhecimento. Então, tem gente que cola post-it plastificado no chuveiro, por exemplo. Já vi de tudo. Nossa, no chuveiro eu nunca vi. Mas eu conheço pessoas que o computador, a tela do computador, Daniel, é um negócio louco, assim, é um milhão de post-its tudo colado, assim. Conheço alguém aqui na produção que é assim, sabe? Cheio dos post-its colados em tudo que é canto, né? Agora, eu não sei, pra mim funcionava muito, por exemplo, eu chegava da aula, eu passava toda a matéria limpa. Então, eu tinha um caderno de rascunho, onde eu fazia as anotações e copiava as coisas da lousa e fazia as observações. E depois eu passava limpo para um caderno que eu guardava para a vida onde estava valendo. Isso funcionava muito bem para mim. Pode ajudar. Cada pessoa
tem uma técnica, uma forma que é mais interessante para ela. Tem gente que gosta muito de ouvir. E aí grava, né? Precisa anotar. Então, o interessante é entender o que funciona para você. Use várias técnicas e fale, até você entender, olha, isso aqui funcionou para mim, então eu vou usar isso. Interessante, eu não sei se serve de dica, mas eu, por exemplo, gravava a aula e depois, quando eu estava no carro, eu ia ouvindo. Eu punha o pendrive ali e ficava ouvindo durante o trânsito. Mas naquela época já tinha pendrive, Fabinho? Pra pôr no carro? Não, agora a faculdade. Nossa. Tô brincando, poxa. Naquela época não tinha, nem tinha internet, nem celular, nem nada. Bacana que quando você está dirigindo, é um tempo que você não conseguiria estudar normalmente. Mas né? Funciona. Funciona, Pelo menos ajuda. comigo funcionava. Ajuda. O pessoal ouve muito. O pessoal que estuda para concurso ouve a legislação, tem música que os professores gravam para ajudar a lembrar. Isso no cursinho pré-vestibular também, né? E por mais que seja mesmo pouco brega, ajuda, o pessoal lembra na hora H, né? Isso que importa no final das contas. Muito bom. Já a gente vai falar da revisão aqui também. Só vou dar um recadinho ali importante. Não foge não, Gabriel, porque o pessoal tá querendo saber dessas dicas. Bom, a gente continua falando sobre como melhorar o rendimento dos estudos com o coach especializado em técnicas de estudo e diretor da Central de Concursos, Gabriel Henrique Pinto. Fabinho, descobriu mais algumas dicas aí para passar para o pessoal? A gente estava batendo um papo aqui e falando justamente sobre a questão da revisão, porque muitas das vezes a maneira de se fixar, não é, Gabriel, a matéria é através da revisão. Você estava falando que ela é muito importante, não é isso? Sim. Revisar é essencial para se lembrar qualquer coisa. A gente só aprende as coisas e leva para o resto da nossa vida quando a gente repete muitas e muitas vezes. É assim que nós aprendemos, por exemplo, a ler, escrever, a falar. Tudo o que nós sabemos que é automático para nós foi aprendido dessa forma, através da repetição. Então, repetir é sinônimo de aprender e, no caso de uma prova desse tipo, é o que é mais essencial, é a primeira preocupação. Quanto mais repetir, melhor. E os grupos de estudo, eles funcionam? Porque eu conheço gente aí que fazia grupo de estudo e só fazia bagunça, na verdade. Sim, é possível funcionar, como é possível não dar muito certo, depende do pessoal. A minha recomendação, quer fazer um grupo de estudo? Então, determina-se que uma pessoa vai ser encarregada de ensinar um assunto para todos os outros, todos os dias. E os outros ficam encarregados de determinar se a pessoa está ensinando direito, se cometeu algum erro. E assim, o ato de ensinar também é uma forma muito poderosa de aprender, de guardar o conteúdo. Por isso que os professores sabem tão bem as matérias que eles ministram aula, né? Agora, queria que você falasse um pouquinho, Gabriel, também sobre a importância de fazer pausas, né, entre esses períodos de estudo, porque a gente precisa de um refresco também na cabeça, não é? Muito importante, Fábio. Fazer pausas é essencial e algumas pessoas imaginam que tem um prazo determinado. Olha, de meia e meia hora eu tenho que fazer uma pausa. Minha recomendação é, quando você se sentir cansado, faça uma pausa. Percebeu que estou lendo o mesmo parágrafo 3, 4 vezes, não está fluindo mais? Faz uma pausa. Mesmo que tenha sido a última pausa há menos de 15 minutos. Só que quando fizer uma pausa, lave o rosto, toma um café e volta. Às vezes o pessoal, vou fazer uma pausa, vou dar um passeio aí com o cachorro na rua por 1h30, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco volta depois de 12 horas, né? Rapidinho, toma uma aguinha e volta a estudar, né? Entendi. Agora, e quando a pessoa passa a noite em claro, estudando, revisando, fazendo exercícios, né? A pessoa deixa de dormir ali naquele horário que é normal, natural, para estudar. Isso é bom ou isso é ruim? É horrível. Isso quem faz é quem está estudando para a prova de colégio. Não funciona para uma prova... Quem toma até energético, né? Fala, vou ficar acordado. Absurdo. As garrafão de café, né? Para manter Absurdo. acordado. Não funciona, até porque está provado que as sinapses dos nossos neurônios, o nosso cérebro aprende mesmo durante o sono. Se você não dorme, você não lembra.
Então, dormir é muito importante. Eu tô rindo aqui porque eu lembrei da minha avó, ela falava assim para mim: não, quando você tiver uma prova difícil, você lê e aí na hora de dormir põe o livro debaixo do travesseiro, que é para não esquecer a matéria. Ó, você sabe que também tem rituais na hora da prova, né? Você sabe que, assim, algumas pessoas falam, eu vou começar pelos exercícios de opção, os outros, não, vou começar pela redação. Na hora da prova, tem alguma regra? Qual seria a dica para quem vai começar a prova? O que eu devo fazer? Tá. Primeiro, ver o tema da redação é importante. Então, vá primeiro para a redação, é importante sim. Entender do que vai tratar a redação. Por quê? Você, enquanto está fazendo o resto da prova, já está pensando algum argumento, alguma coisa que talvez você possa usar. Inclusive, pode ser que uma das questões te dê alguma lógica, te dê alguma luz para a redação. Mas o recomendado é deixar para fazer a redação no final da prova. É o que a maior parte dos especialistas costuma recomendar. Muito bom. Posso falar qual que era a minha ideia? Minha ideia foi o contrário. Desculpa. Fazer no começo. Eu faço a redação primeiro, porque a ideia ela vem fluindo logo quando você está com a cabeça fresca. Pode ser desse jeito também ou não? É assim, para isso que servem simulados. Os pode simulados, ser, boa. Pode ser que para vocês funcione melhor. Não existem absolutos. Você não pode falar, não, isso está errado. Está errado. Não é assim que funciona. Para você, pode ser que isso funcione muito melhor, o seu resultado seja muito melhor. Mas é importante que você simule as duas possibilidades. Entendi. Então, eu vou no simulado, faço a redação no começo. Vou no outro, faço a redação no final. Como que eu me senti melhor? O que eu acho que fluiu melhor para mim? E na prova de verdade, você segue o caminho que deu mais certo. Tcharam, dá branco. Eu, como gostava muito de escrever, né, gosto ainda, eu fazia a prova até o tanto que eu já achava assim, não estou aguentando mais. Aí na hora que eu cansava, ia lá fazer a redação, que para mim era muito gostoso, e aí depois voltava para a prova, para o resto da entendi. prova. Eu fazia no meio. Boa. Ótimo. Nem no começo, nem no fim. Olha, a gente recebeu uma pergunta aqui no nosso WhatsApp do Tobias Barreto, de Sergipe. Ele falou, boa noite, Dani e Fábio. Pergunta para o Gabriel como eu faço para estudar, para disputar uma vaga agora mesmo, que sai um edital da ABSER para assistente administrativo e são 5 disciplinas. Como fazer para estudar tudo isso e ainda fazer outras atividades diárias? Aliás, é o Aclécio, de Tobias Barreto. Desculpa, Aclécio. Primeiro, essa lógica não é muito bacana já, né? Estudar para uma prova que vai acontecer agora. Quanto maior a antecedência da preparação, maiores são as chances de aprovação numa prova de concurso. Agora, nada impede. Vou fazer a prova que vai acontecer agora mesmo. Então, primeiro, assista a aulas. A aula é um adianto na vida do concurseiro. O que você aprenderia sozinho em meses, você aprende em uma aula com um bom professor. E depois, em casa, revisar sempre, como eu disse, a aula que você acabou de assistir e algum outro assunto que você assistiu anteriormente o tempo todo e não tem muita saída. Você não tem uma solução mágica de você não vai precisar estudar ou não tenho tempo nenhum para estudar em nenhum momento, eu quero passar no concurso, como é que eu faço? Não faça. Aí não faça, né? Eu ia falar isso, não faz outra nada. solução, exato. Então, assim, é necessário estudar para passar, não tem como. Certo. Muito bem. Agora você vai tirando as dúvidas com ele. Nós vamos continuar com o coach especializado em técnicas de estudo e diretor da Central de Concursos, Gabriel Henrique Pinto, falando sobre como as técnicas que faz a gente estudar melhor, render mais nos estudos e obter melhores resultados nas provas pode ser muito bacana para todos nós. E o Thiago, vou pedir para colocar aqui o nosso WhatsApp. Põe aqui para a gente, 11 95033 6870. Tá aqui, 11 95033 6870. São 9h01. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode mandar a sua pergunta e interagir com a gente agora aqui no programa. Certo, Dani? É isso mesmo. E olha, o pessoal que está assistindo está perguntando muito. Mas afinal, qual é a dica de ouro que o Gabriel tem para dar para os nossos telespectadores, pessoal que está passando por esse período aí de preparação, de estudos aí para as provas? Dica nota 10. Dica nota 1000, né? Nem nota 10, né? Aquela que vai fazer todo mundo ser aprovado. Olha,
pense que você precisa ter 3 coisas para passar no concurso público, para ser aprovado num bom vestibular, para passar numa prova difícil. Rotina, planejamento e técnica. Se tiver técnica de estudo, planejamento, que envolve revisar tudo o tempo todo, aquilo que eu disse mais cedo, e uma rotina de estudos que você encara aquilo como um trabalho. Todos os dias eu estudo. 1 hora você vai passar. Quem estuda 10 minutos por dia talvez demore mais do que quem estuda 2 horas. Mas 1 hora você vai passar. E esse é o segredo. Não desistir. Comece a estudar, leve a sério e não pare de estudar até alcançar o seu objetivo final. Maravilha. Muito bom. Determinação, né? Determinação. Aí, foco. Olha só, quem quiser mais dicas e quem quiser ficar em contato com o Gabriel, no Facebook é só curtir a página C Concursos, no Instagram Central de Concursos e no YouTube também Central de Concursos, com várias dicas aí para vocês. De repente você, como o Fabinho disse, não foi tão bem aí na primeira etapa do Enem, né? Mas quer dar um gás aí para a segunda prova, vai lá, às vezes tem uma dica importante. Pode ser que o erro que você esteja cometendo tá lá, não é? Não é? Esclarecido. E a solução também, né? Muito bem, Gabriel, obrigada pela sua presença aqui no programa e pelas dicas que você nos deu. Eu que agradeço o convite. Obrigado.